E já estamos de volta, aula de número 47. E agora a gente aqui faz um diferencial, né? Na matemática, além de ter a revisão para a prova, que é aquela que eles já ali de 20 minutos que vão fazer a prova, a gente faz um quiz revisional. Olha que maravilha! Olha. Não é? É a matemática na prática, porque 12 perguntas. Vai envolver a matemática financeira, mas também vamos recordar a geometria analítica, que não pode ficar no esquecimento, certo? Tem uns mapas mentais, tem uns negócios bacanas. Então, agora é a hora de você estudar. Isso. Onde tem dúvida, onde tem algum detalhe, já vê agora. Chegou em casa, revisa, reforça ali o que já sabe, relembra o que você não lembra, para na hora da prova não precisar ficar dependendo daqueles 20 minutinhos antes da prova, porque ali pode ser que não dê tempo. Isso. Tem o Revisa Enem, aqui a gente tem o Revisa Unidade, né? Revisamos a unidade para ficar mais leve, mais maneiro aí para vocês, tá certo? Vamos então, aula 47 na telinha e a gente vai trabalhar um quiz revisional com os conteúdos de matemática estudados na unidade 2, beleza? Beleza. E como que chegamos nesse momento, né? Olha que legal. Sempre a gente procura fazer com vocês vamos conversar aqui um pouco? Para a gente ter com vocês, assim, esse momento, o que é isso, né? A gente trazer para vocês algum detalhe aí que precisa, né? Por quê? Porque aí a gente vai trabalhando com vocês as questões, né? E, claro, vai aperfeiçoando cada detalhe aí. Então, quando a gente faz a hora do quiz, é para vocês fazerem o próprio diagnóstico. Isso eu estou sabendo, isso eu aprendi bem, isso estou precisando dar uma estudada melhor. Qual que é, né? Qual que é o momento aí? Cada um, né, tem a sua particularidade. Uns já estão melhor em matemática financeira, outros não, a geometria analítica, como era assunto novo, eu fui anotando, fui fazendo meus mapas mentais e tá mais tranquilo também. Então, vamos ver, né? Agora é a hora, é o momento, tá certo? Vamos lá, então, sabendo os conhecimentos sobre a unidade 2 através do quiz, perguntas e respostas na telinha. Pergunta de número 1. Ah, não, primeiro vamos falar um pouquinho, né? Vamos relembrar, porque faz tempo. Então, a matemática, né, que nós trabalhamos com os cones, a geometria analítica, nós começamos com a equação da reta e a equação da circunferência. Na circunferência, nós trabalhamos com ela centralizadas, né, com o raio no centro e também com o raio deslocado, alguma coisa. O raio não, o centro da circunferência. O centro, isso. E o centro da circunferência deslocado. Nesse caso aqui, o centro da circunferência não está na origem. A gente trabalhou com vocês sempre com o centro na origem, tá? Nossa circunferência com o centro na origem. Então, e a gente trabalhou também a equação sempre reduzida, a geral, quer dizer, né? A geral, porque a reduzida, óbvio. A reduzida que é essa aqui, né? Que a gente trabalha com o x do centro, o y do centro e o raio ao quadrado, né? A geral, lembra que era o produto notável desenvolvido? Sim. A geral era um pouco mais complexa. Então, a gente ficou sempre trabalhando que o centro eram os valores de x e y com sinal contrário e o raio é ao quadrado. Então, para a gente saber o raio, a gente precisa fazer a raiz, tá? A circunferência é o conjunto de todos os pontos que são a distância r do centro zero, ou seja, que estão alinhados, né, na distância do raio, tá bom? Beleza. Vamos lá? Vamos trabalhar com vocês? Então, vamos de pergunta número 1. O raio da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Certo. Vamos fazer assim? Vamos escrever a equação todinha? Pode ser. Do jeito bonitinho, tirando o centro, o raio. A equação é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Como só está o x ao quadrado e o y ao quadrado, significa que o xc e o yc é zero. Não existe, né? Então vamos colocar x menos zero ao quadrado mais y menos zero ao quadrado. Igual a... Aí, qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? Isso, essa aí que a gente tem que perceber, porque está pedindo o raio, né? Não está pedindo o centro, está pedindo o raio. Cuidado para não, quando for tirar, não colocar lá 4 ao quadrado, porque vai ter essa alternativa também. Coloquei 4 ao quadrado, vai aparecer o número lá nas alternativas. Então tem que pensar, qual é o número que ao quadrado é igual a 4?
Qual o número que é o quadrado da 4? Ah, não, aí tá muito fácil, né? O número que é o quadrado da 4, com certeza é o 2. A alternativa correta é a letra B. Então, porque quando a gente vê que aqui tá, o centro é 0, 0, né? O centro é 0, 0 da circunferência, ó, porque vai ficar x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a raio ao quadrado, certo? Como esse aqui é 0, né? Então, na verdade, fica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. Qual é o número que é o quadrado vai dar o que temos aqui? É o 2, né? Porque é o único que é o quadrado que vai dar 4. Beleza, certinho. Beleza, beleza. Vamos de questão número 2. A segunda pergunta é? O centro da circunferência de equação x mais 2 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 16. Então agora ele quer o centro. Lá nós achamos o raio, aqui nós podemos encontrar o centro. Só fazendo os seus devidos ajustes também, beleza? Então vamos lá, se é x mais 2 ao quadrado, e sabemos que na expressão original é x menos xc, então ficou menos menos. Então já sabemos que o xc é menos. Beleza. E aí? Como que é o centro mesmo? O centro, aí nós vamos ter que ver lá o xc e o yc. É só fazendo o desmanche daquela parte que nós tínhamos na equação. Beleza, beleza. Então, se o centro é sempre o valor de x e de y aqui com sinal contrário, então nós vamos ter um centro menos 2,4, né? Menos 2 para x e 4 para y. O raio não está pedindo, mas o raio é só fazer a raiz de 16, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 16? 4. O raio é 4, tá? Mas aqui a pergunta era sobre o centro, menos 2 e 4 é a alternativa, a letra C. Certinho? Certinho. Beleza, beleza? Então, vamos de pergunta número 3. Ó, aqui a gente está lembrando aí a nossa geometria analítica na circunferência, tá? Tem no ponto e na reta também, um pouquinho antes, mas na circunferência também vai ser conteúdo abordado aí nas avaliações. Uma circunferência tem seu centro fixado na origem e tem raio igual a 2. Qual é a sua equação? Uma circunferência tem seu centro fixado na origem e tem raio igual a 2. Qual é a sua equação? Ah, tá fácil, né? Pensa na questão número 1. É a mesma coisa. A questão número 1 só vinha a equação e aqui está pedindo os detalhes. Agora, lá vinha a equação e pedia o centro, o raio. Agora aqui vem já foi dado o centro e o raio e está perguntando qual é a equação. Beleza? Beleza. Bora ver. Essa parece a primeira que nós fizemos, não é? Parece, o que eu falei agorinha. É só lembrar da primeira. Igualinha. Igualzinha. Então, se tem centro fixado na origem, é 0, 0. 0, 0. Se é 0, 0, fica só x ao quadrado mais y ao quadrado. Não tem alteração nenhuma ali, porque é 0, 0 a origem. Se o raio é 2, só que a resposta não é igual a 2, porque o raio está sempre na equação elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. Resposta correta, ou não mostrou resposta correta, mas a gente marca aqui com vocês. Resposta correta é a letra D. Deixa eu ver um vermelhinho para dar mais moralzinho, mais ênfase. Ó, centro na origem, 0, 0. O raio é 2, né? O raio é 2. Mas a nossa equação, ela é dada por x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Se o nosso centro é 0, 0, fica x quadrado ao quadrado mais y ao quadrado e o raio é 2, 2 ao quadrado, 4. Então, a alternativa correta é a letra D. Tudo bem até aí? Então, a gente está trabalhando só a questão de centro e raio, centro e raio. Muito fácil, então vamos à pergunta de número 4. Podemos afirmar que uma reta é externa a uma circunferência quando a distância do centro à reta for igual ao raio
a distância do centro à reta for maior que o raio, a distância do centro à reta for menor que o raio, quando a reta tocar na circunferência em 2 pontos, quando a reta tocar na circunferência em 1 ponto. Então, temos aqui, né, uma perguntinha sobre posição relativa entre reta e circunferência. E temos 5 alternativas. Ele quer saber quando que a reta é externa à circunferência. Reta externa à circunferência. Externa, né? Aham. Beleza. Externa. Externa, né? Quando é externa, então olha lá, a gente vai ter uma circunferência, certo? E uma reta externa, exterior. O que vai acontecer? Se quiser, né? O que vai acontecer? A distância do centro até a reta é igual ao raio? Não, né? Não. Olha lá, a gente tem uma distância, até aqui é o raio, mas vai passar. Então é maior. A distância do centro até a reta for maior que o raio. Então, com certeza, a letra, não está aparecendo o surgir, né? Mas tudo bem. A letra B, né? A distância do centro, a reta for maior que o raio. Não é menor, não é igual. Quando a reta tocar na circunferência em 2 pontos, não, porque não toca em 2 pontos e nem em 1 ponto. Tocar em 2 pontos é secante, né? Tá cortando. Isso, tocar em 1 ponto é tangente, né? Então a gente vai vendo aí essas diferenças, certo? Beleza. Questõezinhas até agora, como é que tá aí pra vocês? Tá tudo tranquilo? E aí? Tá tudo de boa? Ó, já tem uns dias, né, que a gente viu a geometria analítica, a gente passou por toda a matemática financeira, mas a gente disse, guarda na memória aí, porque vai precisar, né? Então, estamos aqui agora recordando com vocês. De boa? Ó, se não lembrar, tem as aulas no canal, assiste novamente, né? Faça os resumos. Não, vou até ser mais categórico. Tem os resumos feitos no caderno, tem as revisões. Isso aqui, eu lembro que eu falei assim, na aula, nós falamos assim, anota, é importante, coloca aí, quando a distância entre o centro e o raio for, né, maior, tem o que? Nós falamos, tá anotado? Vai no resumo lá, olha. Não anotou, né? Anota agora, então. Dá tempo. Primeira observação está aqui. Se a reta está externa, a distância do centro à reta é maior que o raio. Já anota, beleza. Se está tocando em 1 ponto, não vou falar, porque pode ser que eu dê spoiler de outras respostas. Verdade. Mas, por enquanto, beleza? A gente vamos fazer 12 questões com vocês, revisando todo esse assunto, tá? Vamos lá, pergunta de número 5, olha lá. A questão de número 5 diz... Podemos afirmar que uma reta é tangente à circunferência quando, pois é, a distância do centro à reta for igual ao raio, a distância do centro à reta for maior que o raio, a distância do centro à reta for menor que o raio, quando a reta tocar na circunferência em 2 pontos, quando a reta tocar na circunferência em 1 ponto. E aqui tem um detalhezinho, tá? Não é A, B, C, D, A. É A, B, C, D e E, né? Vamos mudar aqui a alternativa. E. Beleza? Tangente. Vamos ver o que acontece. Tangente, reta tangente. Tangente, reta tangente. Lembra a tangente, né? Então, como que funciona a tangente? Temos toca na circunferência. Toca em 1 ponto. Se toca em 1 ponto, já sabemos que a letra E tá certa, não tá? Quando a reta tocar na circunferência em 1 ponto. Só que nessa aqui tem 2 respostas corretas. Por quê? Porque a distância do centro é igual ao raio. Exatamente igualzinha ao raio. Então, a letra A também tá certa, tá? Pode isso, Arnaldo? Pode. Aqui pode, a gente tá só estudando, né? Na questão do Enem, com certeza, o gabarito é único, né? É uma resposta só. Mas aqui a gente pode ter aí essas 2 respostas, tá bom?
Vamos de questão número 6, vamos lá? Isso, quando vai tocar em ponto, mas também a letra A também está certa, tá né? Certo também. Centro igual ao raio. Vamos lá, pergunta de número 6, vamos ver. Podemos afirmar que uma reta é secante a uma circunferência quando a distância do centro à reta for igual ao raio, a distância do centro à reta for maior que o raio, a distância do centro à reta for menor que o raio, quando a reta tocar na circunferência em 2 pontos, quando a reta tocar na circunferência em 1 ponto. Quando que ela é secante? Secante. Secante. Pensa. E aí, letra A. Ixi, agora tá o A de novo aqui. Vamos lá, a gente arruma. Não temos letra A aqui. É A, B, C, D e E. Um errinho aqui de digitação, mas a gente arruma, não temos problema com isso. Letra E. A secante, vamos relembrar com vocês? Então, a secante é aquela reta que toca em 2 pontos. Isso. Tocou em 2 pontos, então tá certa a letra D, né? Quando a reta tocar na circunferência em 2 pontos, letra D. Só que tem mais uma certa também, de novo, ó. O nosso raio agora aqui, ó, olha lá, a nossa distância, claro, né? É menor que o raio, ó. A distância tá aqui, a distância e o raio é tudo, né? Então a distância é menor que o raio. Então a letra C também tá certa, ó. A distância do centro até a reta for menor que o raio. Tá? Beleza. Então, 2 alternativas corretas, porque estão falando da mesma coisa. E aí é legal, por quê? Porque você consegue enxergar de 2 maneiras diferentes. Você enxerga com a definição relacionando a distância do ponto à reta com o raio e consegue visualizar também na imagem, cortando em 2 pontos diferentes. No Enem, ele vai te dar uma imagem. Ele não vai, ou pode falar uma teoria. Então, eu já tenho que olhar os 2 caminhos e saber como me comportar com as 2 situações. Isso mesmo. Isso tudo foi falando de reta, circunferência, né? Mais aquela parte da circunferência mesmo, mas também envolvendo a parte de tangência, de secante e de externa, né? Perfeito. Vamos lembrar um pouquinho agora das cônicas. Vamos Cônicas. lá na telinha, vamos fazer um resuminho aí e aí a gente vai para as perguntinhas sobre a mesma. Olha lá. Então, nas definições, né, a gente tem alguns tipos de cônicas, né? A gente tem a circunferência, que a gente já trabalhou nas perguntas anteriores ali. A gente tem parábola, hipérbole e elipse. E esse mapa mental tá muito bonitinho, porque fez o desenho geométrico, né, da geometria espacial e fez os desenhos dela no plano cartesiano, juntamente com as suas equações. Né? E aqui eu daria uma ênfase especial à hipérbole e à elipse, porque elas têm equações parecidíssimas. Na hipérbole, nós usamos o menos e na elipse nós usamos o mais. E lembra que a gente ficou trabalhando sempre com a origem, né? O tempo na origem. Então, essas aqui a gente não trabalhou com vocês, tá? Mostramos e tudo mais, mas não trabalhamos. Assim como na parábola, né? A gente também ficou com as equações mais, as reduzidas, tá? Na maioria das vezes a gente trabalha com a reduzida, porque o centro na origem fica mais fácil, tá bom? Beleza. Vamos para a pergunta número 7, agora envolvendo as cônicas. Questão 7 diz o quê? A equação x² dividido por a² mais y² dividido por b² igual a 1. É a equação de uma parábola, elipse, hipérbole, reta ou circunferência. Já sabemos que não é reta nem circunferência e também não é parábola. Ou é elipse ou é hipérbole. E aí? Acabamos de dizer, né? Quem usa o positivo é a elipse, certinho, né? Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, a elipse é que tem sinal positivo na equação, a hipérbole tem sinal negativo, tá bom? Certinho, tranquilo? Então, vamos de pergunta número 8. A equação y² dividido por a² menos x² dividido por b² igual a 1. É a equação de uma
parábola, elipse, hipérbole, reta ou circunferência. Tá muito fácil, né? Acabou de falar. Se no positivo é a elipse, o negativo é a hipérbole. A alternativa correta é a letra C. E a gente ficou assim, né? Sem muitos cálculos com as equações, né? A gente ficou mais falando aí um pouco sobre a equação em si, de reconhecimento, até porque o Enem, ele não fica pedindo muito, quando ele aborda a geometria analítica, ele não fica pedindo para calcular muita coisa, não. Isso. É mais a parte teórica, mais de identificar, né, os detalhes das cônicas, tá? E a circunferência a gente abordou já mais a questão de centro e raio, tá certo? Perfeito. Dentro da unidade 2 tivemos a geometria analítica e tivemos a matemática financeira. Esse assunto tá mais fresquinho, tá aí, né, em ponta de última, até porque a aula anterior a gente fez questões do Enem envolvendo a matemática financeira. E aí temos um detalhe. Para o Enem, é importante que vocês tenham um entendimento de porcentagem e uma ideia de trabalhar essa parte, né, aplicada na lógica. Para nós, na prova, nós vamos cobrar ali de maneira bem tranquila para vocês. Porcentagem, vamos cobrar para vocês uma questão de juros simples, um detalhezinho assim ali, mas para o Enem vocês viram que a ideia centralizada está em interpretação e utilização da porcentagem. Principais porcentagens usadas: 10%, 20%, 25% e 50%. Aí isso que eu já ia dizer, né? Uma coisa que é muito importante, a gente foca nesse detalhe, é as porcentagens mais usuais, né? As notáveis, que a gente fala ali, que são aquelas que, se o Enem não trabalhar com elas, geralmente é com elas que ele trabalha, é o 25%, é o 20%, é o 10%. Se caso seja diferente disso, você faz aquela que a gente fez na aula anterior, a gente somou 50 com 10, já deu 60. Perfeito. Então a gente usou as notáveis para chegar numa que não era notável, mas que nos favorecia para o exercício, tá? Beleza. Então a gente tem esse poder aí de estar trabalhando com esses detalhes, tá bom? Vamos lá agora, umas perguntinhas sobre a matemática financeira, e vamos ver se vocês estão afiados aí no assunto. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o mapa mental antes? Ali tem tudo, ó. Tem a porcentagem, tem juros, aí tem um detalhe importante ali, ó, aumento e desconto, aí ele fala sobre o Enem ama, aquela parte de cima ali, aumento e desconto. O Enem ama disso aqui, custo, valor pago pela produção ou compra de uma, né, mercadoria. Vimos lá que o Enem falou sobre a compra do café cru. Ali é o custo, ele teve um custo de R$400, beleza. Lucro é o valor ganho em relação ao preço de custo, é a diferença entre o que eu vendi e quanto eu gastei. Agora o prejuízo já é o valor da perda financeira em relação ao preço de custo. Perfeito. Né? Vocês viram que o lucro e o prejuízo está em função do custo, certo? Lucro ou prejuízo. Aqui tem acréscimos maiores, menores, né? E a gente viu os juros também estão ligados com as funções, que a gente não trabalhou muito com vocês, mas isso a gente na verdade trabalha, né? Que quando a gente transformou lá numa função logarítmica, se vocês nem perceberam, uma função exponencial, a gente para procurar o tempo, né? A gente trabalhou numa função exponencial. Temos a equação do juro simples, do juro composto, tem a paródiazinha lá que ajuda, né? Então, realmente esse mapa mental aqui está bem legal, bem produzido. Vamos de pergunta então? Bora. Pergunta de número 9. Um capital de R$1.000 aplicado a 10% no juro composto rende em um mês juros de... Aqui é legal porque tanto faz juro composto ou juro simples. Se é um mês, o rendimento vai ser o mesmo. Porque só começa a se ter diferença do rendimento a partir do segundo mês. Uma diferença pequenininha. Vocês lembram do segundo ano? Nós lembram que nós fizemos no segundo ano com eles, lá acho que era 5.000, aí no segundo mês 5.050, aí no terceiro mês, no simples, ia ser 5.100, só que no outro tinha 5.050 mais os 10%. Então aqui em um mês, tanto faz composto ou simples, o rendimento vai ser o mesmo. Sim. Qual é o juros? Qual é? Qual que é? R$1.000 aplicado 10%, juro composto em um mês. Tempinho para eles fazerem, né? Mas em um mês, com certeza, o juro vai ser de R$100. Vamos fazer os dois rapidinho aqui? Bora. Ó, J igual a CIT, né? Isso no juro simples. Olha lá, J igual a CIT. Vamos ver. J é igual ao capital, que é 1.000. A taxa, 10%.
E o tempo, 1 mês. Aqui não está dizendo que é 10% ao mês, né? Deveria dizer, né? 10% ao mês. Porque taxa e tempo tem que estar na mesma unidade, né? Cortando aqui 2 daqui com 2 daqui, ficaremos com o juro 10 vezes 10, 100. Certo? Agora no composto, vamos lá. No composto a gente tem montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. O montante vai ser o capital, que é 1.000, vezes 1 mais i, que é a taxa, que é 0,10, né? Isso. 0,10 elevado ao tempo, que é 1. O montante vai ser igual a 1.000 vezes 1,10 elevado a 1, que é ele mesmo, né? Então vai ser 1.000 vezes 1,10. Que vai correr a vírgula para lá. Vai ficar 1.100. 1.100. Isso, só que isso é o montante. O juro é o quê? 100. O que sobrou. Então o juro é R$100. Então, tanto no juro simples quanto no juro composto, o valor é o mesmo, porque o tempo foi só 1 mês. Então não foi um prazo suficiente para ter essa discrepância de valor, tá? Perfeito. Questão número 10, e agora? O juro composto tem uma relação com a função. Gente, eu falei lá na hora que a gente estava olhando aquele mapa mental, verdade. Né? Será que o juro composto tem uma relação com a função afim? A quadrática? A exponencial? A logarítmica? Ou não tem relação com função nenhuma? Tem, que já foi falado. Então não venha querer distorcer nossa aula não, por favor. Então Tem. a letra E não pode ser, né? Tem relação. Agora com qual? Bom, a afim não é porque a afim é uma reta, não é? A afim é uma reta, e aí a afim é juro simples. A quadrática é uma parábola. Então, na parábola ele cresce e decresce. Eu não ia fazer investimento, né? Lembrando que pode crescer e decrescer ao mesmo tempo. Mesmo. Então, quadrática não, afim não. A exponencial tem um crescimento muito rápido. Então, com certeza. Eu acho que é. É a alternativa correta, né? Exponencial. É do tipo. Do tipo da função exponencial, tá certo? Beleza. Vamos de pergunta número 11, então. Está quase finalizando aí. O juro simples tem uma relação com a função. Já vamos lá. Já sabe. Né? Acabamos de falar. Por quê? Porque o juro simples é um crescimento contínuo e sempre permanente, assim, sempre igual, né? Tem uma sequência bem singular. Então, é uma reta porque vai crescendo de maneira uniforme. Beleza. Tá, muito bom. Muito fácil, né? E é bom a gente saber essas relações que tem com a função. Lá no nosso mapa mental, vou dar uma voltinha aqui só um pouquinho, que no nosso mapa mental, ele fala aqui da relação de juros com as funções. Então, tem sim, tá? Beleza? Beleza. Vamos de pergunta número 12 e última já? Bora. Beleza, vamos lá, finalizando. O gráfico do juro simples. Não, aí a gente está dando as respostas. Não tá dando nem graça, né? Não. Essa daí não vou nem olhar, vou nem ler. O gráfico do juro simples é uma circunferência? Não. É uma parábola? Também não. É uma elipse? Uma hipérbole? É uma reta. Né? Aí a gente já sabe que, com certeza, o gráfico do juro simples é uma reta e o gráfico do juro composto é tipo exponencial. Né? E aí você já vai fazer o seguinte, olha só. Cálculo de juro simples, cálculo de juro composto, cálculo de porcentagem e as equações. Você tem que saber. Tá certo? E aí você tem que um detalhezinho ali, na hipérbole e na elipse. Uma é positiva e a outra é negativa. A mudança ali do x e do y está ligado com os raios, né? Com a centralização delas. Está no eixo x ou no eixo y. Aí tem a questão da excentricidade, nós não vamos cobrar isso aí, até porque não é muito relevante você ter assim. Tem só que saber que excentricidade é achatamento. Quanto mais achatada, menor ou maior é a sua excentricidade, dependendo do que estamos falando. Né? Porque a elipse tem um achatamento diferente e a hipérbole também outro achatamento diferente. Verdade. Então, fizemos um quiz revisional que vai preparando cada vez mais para vocês para avaliação, né? Mas vamos lá, brincando com os números. Agora é a hora da gente falar um pouquinho com vocês. Vamos na telinha lá? Então, no Brincando com os Números hoje é uma ideia assim já para estudar para avaliação, tá? Crie um cronograma de estudos. É o básico para a organização acadêmica. Na verdade, é o básico para a vida.
Você tem que estar organizado na sua vida, você tem que ter um horário para estudar, você tem que ter um horário para realizar suas atividades. Vocês que têm já uma rotina sabem disso, né? Se eu vou tirar leite da vaca e todo dia eu vou 4h30 da manhã, se algum dia eu chegar depois das 4h30, eu já sei que o rendimento do meu trabalho não vai ser o mesmo. Então, tem que ter esse cronograma. Se eu trabalho, por exemplo, com colheita de alguma coisa, se eu perder o horário ou atrasar um pouquinho, pode ser que eu perca o material por conta do sol, por conta de outros agravantes. Então, ter um cronograma é fundamental. Beleza. O cronograma ajuda a manter a rotina de estudos e também a desenvolver o hábito de estudar, né? Sabia que isso eu não gosto de estudar. Eu não consigo estudar. Sabe por que você não consegue? Porque você nunca começou. Começa com 2 minutos. 2 minutos abre um livro lá e lê. 2 minutos. Não vou conseguir ler nada. Depois vai para 5. Beleza, depois vai para 5. Ou então faz assim, se maltrata, você não tem rotina de estudos. Você não estuda. Vamos lá. Você faz tarefa, você não estuda. Vai fazer assim, eu vou estudar 10 minutos. Pega alguma coisa que tem que ler. Aí você vai lá estudar biologia, né? Aí tem lá, capítulo 1, biologia, começa a ler. Vai dar dor de cabeça, vai doer a perna, vai dar dor na costa. A sua perna vai ligar um motorzinho que fica tremendo assim, você fica balançando a perna, então você fica quieto. Vocês sabem do que eu estou falando. Uma gastura, né? Dá uma gastura, uma agonia, parece que não passa, né? Lê, força e lê. Acabou, aí você levanta, faz alguma coisa. No outro dia, 10 minutinhos de novo. Com uma semana de treino, você já vai estar ali habituado com aqueles 10 minutos. Porque o nome já diz hábito, né? Hábito. Tudo é hábito, né? Quem começa uma academia, às vezes, do jeito não gosta, Tu vê que como é que eles fazem para ganhar o cliente? Hoje em dia é crossfit, é calistenia, essas coisas todas aí que tem. O que eles fazem para ganhar o cliente? Eles oferecem à pessoa 15 dias, desafio dos 15 dias, você não paga nada. 15 dias, porque ele sabe que depois de 15 dias o seu corpo vai estar habituado e você vai criar uma rotina. E aquilo vira meio que um vício. Você viu que a pessoa começa a pedalar. Daqui a pouco ela está viciada em pedalar, ela quer pedalar. Tudo é hábito, vício, né? é hábito. Estudar é do mesmo jeito, gente. A gente a princípio fica assim, que ruim. Mas cria esse hábito. Começa aí com uns minutinhos, 5 minutos, 10 minutos. Você vai ver que vai desenvolvendo isso dentro de você. Crie horários. Olha que isso é importante. Organize seus horários livres, horários de aula, de atividades fixas e horários disponíveis para estudo. Claro, todo mundo tem outros afazeres, né? Então, a gente vai para a igreja, a gente quer fazer uma atividade física, tem a hora do tererê com os amigos, a hora do lazer. Para mim é toda hora. Para mim é toda hora. A gente precisa, então, organizar os horários livres para poder encaixar aquele horário de estudo. Isso aqui é legal. Muito particular, porque cada um vai ter o seu, né? Isso aqui é legal porque assim, vamos imaginar que eu tenho lá na minha semana um horário que eu jogo bola. Beleza. Tal dia, de tal hora do futebol. Eu não vou me propor a estudar naquele horário, porque vai entrar em conflito. Eu estudo, eu jogo bola. Então, e aí já vai boicotar alguma coisa. Eu vou ter que boicotar alguma coisa. Então, eu não vou tentar me enganar. Não, todo dia de tal hora eu vou estudar. Opa, não, mas na sexta-feira tem um futebol, então não vai dar. Na quinta-feira eu vou à igreja, não vai dar. Então, esse horário não é o seu horário de estudo. Não, segunda, terça e quarta eu estudo das 7 às 9, beleza. Mas quinta eu vou à igreja, sexta eu vou jogar bola, sábado eu vou estudar de manhã, porque de tarde tem que ajudar. Você vai ter que organizar a sua agenda. Por isso que ter esse cronograma é fundamental, para que eu cumpra. E aí faz assim, organiza o cronograma e tica. Fiz, X, não fiz. Aí depois eu vou olhar, por uma semana passou, eu não consegui me organizar direitinho. Beleza? Beleza, né? Então, claro, a gente tá por aqui, vamos finalizando a nossa aula, mas o mais legal é que a gente vai ainda fazer mais atividades, né, dentro desse assunto. Por enquanto foi só o quiz revisional. E a aula que vem já é a revisão e já é a avaliação mesmo, né? Então, preparem os ânimos aí, vai dar tudo certo. A gente para por aqui, mas já tá de volta.